Em abril, Carol, o mundo acompanhou o início de uma guerra comercial. De um lado, os Estados Unidos e do outro, a China. Desde então, uma onda de tarifas de ambos os lados resultaram em aumentos que chegaram a 145% contra a China e de tarifas de 125% sobre produtos americanos. Nas últimas 2 semanas, as superpotências chegaram a um acordo, mas como essa trégua, gente, pode afetar o mercado de soja do Brasil? Quem explica para a gente é o Gustavo Espadotti, que é chefe geral da Embrapa Territorial. Bom dia, Espadotti, bem-vindo aqui ao nosso Agromanhã. Bom dia. Bom dia, amigos. É um prazer estar com vocês nessa manhã fria, nesse começo de safra aqui, mas de boas perspectivas para uma ótima semana para nós. É verdade. Dá uma olhadinha aqui do lado de fora. O que está acontecendo aqui em Brasília? A gente passou dias sem chover. Olha como é que está a cidade hoje aqui, Espadotti. Isso é uma maravilha. A chuva é sempre abençoada, desde que ela venha numa quantidade, numa força boa, né? Apesar dos pesares, tivemos uma chuva muito pesada na região centro-sul, principalmente ali no Paraná, que trouxe alguns estragos, problemas de replantio, provavelmente. Mas a gente tem que sempre louvar a chuva, porque ela é a nossa bênção, é o que faz o nosso agro prosperar. É um diferencial muito grande do Brasil, né? Com certeza. Mas vamos falar do que os grandes desafios. O clima é um grande desafio, mas esse ano parece que mais que em outros anos, as relações comerciais, elas estão aí na mesa, na ordem do dia. Eu queria que você falasse qual é a sua expectativa com relação a esse comércio Brasil-Estados Unidos, Brasil-China, China-Estados Unidos, principalmente naquilo que a gente tem de bom, né, Carol? Que são as nossas carnes, os nossos grãos. A gente está falando aí de soja, estamos agora fazendo um plantio de soja um pouco atrasado, mas eu acho que a gente vai continuar deslanchando nesse mercado, não é não, Espadotti? É isso mesmo, esse mundo nosso de hoje a gente pode morrer de muita coisa, né? Mas de tédio a gente não morre. As perspectivas mudam muito rápidas, as informações estão correndo muito rápidas e principalmente uma instabilidade geopolítica dentro de um cenário de taxações, como você mencionou, e agora de novos acordos, né? Depois desse tabuleiro geopolítico ser todo chacoalhado, as peças caíram, mas está tudo agora tentando entrar de novo em um eixo para que todos voltem a ter negociações fortes, que é a base de uma sociedade que foi moldada aí nos últimos 50 anos, principalmente. Agora, falando especificamente desse acordo assinado entre Estados Unidos e China, que trouxe aí um alívio para esse tarifaço, ele foi moldado por negociações que aconteceram lá no continente asiático até anteriormente ao encontro entre Estados Unidos e China, do qual o agro foi um dos temas abordados, foi um pilar visível, mas não foi o tema central. Foi um acordo mais amplo, com foco aí em equilibrar o comércio, tecnologia e segurança, mas que o agro acabou tendo um papel de destaque, primeiro por ele ser mensurável, né, e ter um impacto imediato. Ou seja, destravou essa guerra comercial e os embarques entre Estados Unidos e China já voltaram a acontecer. Mas o principal tema aí, com certeza, girou em termos de uma dominância geopolítica entre os países e o mercado de terras raras também, né? Na parte de segurança foram aí indicados um foco em defesa anti-China, né? Os Estados Unidos se aproximaram novamente da Coreia do Sul, desfazendo algumas barreiras, e indicaram aí diversas negociações, principalmente com focos em submarinos nucleares. E também acordos relacionados à energia, como a compra de gás e petróleo lá do Alasca. Mas o agro, ele acabou permeando aí uma parte de às vezes, cimentar algumas relações. Mas foi uma negociação muito pesada, principalmente porque os Estados Unidos já passaram pela Malásia, pelo Japão e pela Coreia do Sul, nesse contexto de reuniões com a Malásia, Japão e Coreia do Sul, e acabaram fechando acordos de quase $1 trilhão, o que deu uma pressão em cima da China também para abrir mão e negociar outras frentes, como foi o caso das terras raras, né, que eu mencionei, onde teve uma pausa aí por 1 ano desses controles mais restritivos da China por parte da exportação, e também
acordos relacionados aos semicondutores, ou seja, a indústria automobilística dos Estados Unidos, seja ela focadas em elétricos ou em veículos a combustão, estava demandando muito desse acordo e acabou dando uma paz interna lá nos Estados Unidos. E o agro, entrando nesse contexto, com a China garantindo aí a compra de até 25 milhões de toneladas de soja vinda dos Estados Unidos e até 10 milhões de toneladas de milho também, com embarques iniciais já começados. Então, essas tarifas caíram muito, né, desses percentuais que você mencionou, né, Valteno, no começo da entrevista. Então, passou aí de mais de 125%, no caso da soja, para 10%. E isso acaba nivelando novamente um comércio mundial, trazendo pressão para os preços, trazendo alívio para o produtor americano, que vai enfrentar aí uma super safra, principalmente de milho lá nos Estados Unidos, e liga aí um sinal de alerta para o produtor brasileiro, que vai ter uma fatia dessa pizza do que a China importa, principalmente do Brasil, sendo reduzida, né? É pouco, perante ao todo que o Brasil exporta, mas liga um sinal de alerta, aí, pelo menos moderado, para o cenário aí vindouro para as negociações brasileiras. Apesar de que nós já estamos aí do meio para o fim do ano, as metas de embarque, de exportação, quase todas elas do Brasil foram batidas, mas ainda tem uma perspectiva aí de a gente conseguir galgar ainda alguns navios aí daqui até o final do ano para conseguir manter esse escoamento e não ter paralisações e nem acúmulo de grãos, seja de milho, seja de soja aqui no Brasil. Gustavo, e a China vai seguir sendo aí o nosso principal parceiro em relação à soja? Com toda certeza, Carol, porque os Estados Unidos têm muitos grãos, mas não é o bastante para a China, né? Ainda tem uma fatia aí muito grande para o Brasil seguir sendo o principal mercado comprador ou exportador de grãos, principalmente de soja, mas também de milho para a China. Então, esses embarques, por exemplo, essas negociações aí de 25 milhões de toneladas de soja, por exemplo, ela não chega a causar um grande impacto dentro do mercado interno. O Brasil vai continuar tendo aí mais de 60% do mercado chinês, aí o Brasil exportou mais de 100 milhões de toneladas já de soja este ano, sendo grande parte, aí 60%, 70% quase, para o mercado chinês. Então, vai trazer um alerta, sim, mas o Brasil não vai deixar de ser o principal mercado parceiro comercial, aí, principalmente em soja, da China. Olá, Gustavo. Eu sei que a Embrapa Territorial tem um papel importante na informação do Brasil, assim, são satélites, vocês observam o país de cima, a gente está vendo uma COP chegando aí na semana. E qual o papel da Embrapa na informação? A gente está apostando muito no agro brasileiro, assim, que é vitrine, mas também é vidraça, né? A gente é vitrine pelo que faz em termos de agricultura sustentável, mas também acaba sendo vidraça porque existe uma pressão externa muito grande, a União Europeia, a questão do desmatamento. Quando você observa o Brasil de cima, olhando aí nos seus computadores, como é que você vê a nossa participação do agro na COP30? Exatamente, Valtero. O nosso papel aqui na Embrapa Territorial é transformar o número em uma informação que apoie a tomada de decisão, seja de um ente público, seja de um ente privado. E esse dado pode ser, claro, os dados de comércio exterior, os dados de produção, que vai ser recorde no Brasil, segundo o primeiro levantamento da Conab realizado esse ano, mas nós olhamos também as imagens de satélite, né? Para quê? Para que a gente possa ter um ordenamento, uma visão mais estratégica do nosso ordenamento territorial e mostrar para onde estão caminhando as nossas safras, os nossos rebanhos e também como está a nossa vegetação nativa, né? E a COP30 vai ser uma vitrine gigantesca para o Brasil, para o bem e para o mal. Porque quando você é vitrine, você também é de vidro, né? E você está sujeito a levar algumas pedradas, seja de parceiros comerciais que querem pressionar o Brasil por uma abertura ou por uma menor competitividade dos nossos produtos internamente, seja também, muitas vezes, aqui o fogo amigo, né? A gente também passa muito isso aqui pelo Brasil, né? A gente, muitas vezes, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, né? E eu acho que a COP vai ser esse tipo de oportunidade onde nós temos muito de bom a mostrar.
mostrar que toda essa pujança do nosso agro, que ocupa aí a parte agrícola, ocupa cerca de 10% do território brasileiro, somado a um pouco mais de 20% do nosso território ocupado com pastagens também, e também com florestas plantadas, nós dedicamos aí cerca de 31% do nosso território para produção agropecuária. Mas temos mais de 65% do Brasil dedicado à proteção, preservação e conservação da vegetação nativa. Então, note que é quase o dobro do que a gente produz, nós temos de áreas verdes. Então, mostrando que essa balança entre produção e preservação, no Brasil não está nem em equilíbrio, ele está muito mais pendido para as questões relacionadas à conservação do meio ambiente. Então, isso é um ativo que nós temos que mostrar, que levar para essa COP30, mostrar que sim, temos alguns problemas pontuais, com desmatamento ilegal, com alguns incêndios que extrapolam aí, os limites aí do meio ambiente, mas que nós temos práticas, produtos e processos focados em uma agropecuária muito forte, tecnificada, altamente produtiva, que reduz a pressão por novos desmatamentos. Então, mostrar esse nosso ativo na COP é um dos desafios que a Embrapa Territorial terá, principalmente no primeiro dia da COP, onde faremos o lançamento do novo estudo sobre atribuição, ocupação e uso das terras, lá, primeiro dentro da AgriZone, né, que é um espaço todo dedicado da Embrapa para as atividades agrícolas, e posteriormente na Blue Zone, dentro do espaço oficial da COP, mostrando que no Brasil, produção e preservação realmente andam de mãos dadas. Vai ser muito bom. Eu vou estar por lá, né, Carol? Sábado eu vou estar por lá. Estarei lá com a sua presidente, Silvia Massurá, e a gente está acompanhando de perto o desenvolvimento do nosso setor e tomara que... Estamos lá com o professor Roberto Rodrigues também, que é o nosso embaixador, nosso enviado especial COP30. Certamente você vai estar por lá também? Eu não estarei lá, Walter. Pode ser que eu vá na segunda semana da COP, mas a equipe da Embrapa Territorial vai estar desde sexta-feira agora, já a postos lá para fazer esse grande lançamento. Eu espero que eles encontrem você lá e a gente possa fazer uma ótima divulgação desses dados. Não, vai ter muita gente da Embrapa. Você tem que cuidar um pouco aí fisicamente aí da nossa unidade de Campinas, que é onde fica a Embrapa Territorial. Obrigado, Spadotti. Um abraço, boa semana. Grande abraço para vocês, ótima semana. Tchau, tchau. Obrigada.